A história de hoje é sobre um projeto que parecia impossível. Pensa só, reconstruir o coração de uma nação em ruínas e ainda por cima, sob ameaça constante. É um verdadeiro estudo de caso que atravessa o tempo sobre liderança, estratégia e, principalmente, resiliência. E tudo isso focado em um homem, Neemias, que encarou o que parecia intransponível para reerguer não apenas um muro, mas o espírito de um povo inteiro. E tudo começa com essa notícia devastadora. Imagina só, receber um relatório dizendo que o coração da sua cultura, sua cidade sagrada, está simplesmente em ruínas. Essa frase não é só sobre dano físico, não. Ela é a faísca que vai botar fogo em toda a missão de Neemias. E quem é que recebe essa notícia? Neemias. E olha que interessante, ele não é um general ou um político lá em Judá. Ele é o copeiro do rei da Pérsia. Uma posição de confiança gigantesca, mas também de muito conforto lá no palácio. Ele tinha uma vida boa, segura, mas essa notícia estava prestes a virar tudo de cabeça para baixo. Então a nossa jornada por essa história vai seguir 4 atos bem claros. Primeiro, o choque inicial da notícia. Depois, o plano ousado que ele bola. Em seguida, a execução cheia de desafios e, por fim, a restauração não só do muro, mas da comunidade. Vamos então para a primeira parte. É aqui que a gente vê como uma crise que estava acontecendo bem longe se torna algo profundamente pessoal para o Neemias, abalando completamente o seu mundo confortável. E a primeira reação de Neemias não é sair bolando um plano ou fazendo política, é algo visceral, sabe? Espiritual. Ele chora, ele lamenta por dias, ele jejua e ele ora. O que isso mostra pra gente? Que antes de qualquer plano ou pedido, os grandes líderes sentem o peso da missão. Eles se conectam com o porquê antes mesmo de definir o como. Agora a gente vai ver como essa dor pessoal se transforma num plano de ação incrivelmente corajoso. Neemias decide que precisa fazer alguma coisa. E aqui a gente vê a inteligência estratégica dele em ação. Ele não chega chutando a porta do rei e fazendo exigências, não. Primeiro, ele deixa a tristeza dele transparecer, algo que ele nunca tinha feito. Com isso, o próprio rei pergunta o que há de errado. E quando essa porta se abra, Neemias está preparadíssimo. Ele não pede só permissão, ele pede cartas de trânsito e recursos, como madeira da floresta do rei. Ele já pensou em toda a logística. É uma verdadeira aula de como apresentar um projeto para a diretoria, não é? Chegando lá, ele não faz um grande anúncio. Pelo contrário, ele faz uma inspeção secreta, de noite. Ele precisava ver com os próprios olhos, entender a real dimensão do desafio antes de envolver qualquer outra pessoa. É a diligência de um líder que não age por impulso, mas com base em fatos. Só depois dessa inspeção noturna que ele reúne o povo, aí sim ele compartilha a visão, a aprovação do rei e o favor de Deus que ele sentiu. Essa é a chamada para ação, o momento em que ele transforma a missão pessoal dele numa causa de toda a comunidade. Com o povo mobilizado, o trabalho de verdade começa. E com o trabalho, claro, vem a oposição. Essa parte da história é toda sobre superar adversidades que vêm de todas as direções. A oposição de fora aparece na hora, liderada por figuras como Sanbalat e Tobias. No começo, eles não usam a força, usam o escárnio, a zombaria, tentando desmoralizar todo mundo. Mas a resposta de Neemias e do povo é pura convicção, focada na fé e na missão. Agora o que é fascinante aqui é quem estava fazendo o trabalho não eram só pedreiros profissionais. Eram sacerdotes, orives, perfumistas, até as filhas de um governante. A comunidade inteira de todas as profissões e classes se uniu, cada família trabalhando na parte do muro que ficava bem em frente à sua casa. Incrível! Só que a maior ameaça não veio de fora, veio de dentro. O povo mais pobre começou a reclamar que os nobres ricos estavam explorando eles, cobrando juros absurdos e forçando os filhos deles a se tornarem escravos para pagar dívidas. O projeto quase ruiu por causa de injustiça social. E aqui vem o ponto crucial. Como Neemias lida com isso? Ele arrisca tudo. Ele para a construção, confronta os nobres na frente de todo mundo e os faz jurar que vão devolver tudo. Ele mostra que a integridade da comunidade e a justiça social eram mais importantes que os tijolos. Ele lidera não só com um plano, mas com princípios. Com a crise interna resolvida, a ameaça de fora só aumenta. Os inimigos planejam o ataque. E a resposta de Neemias cria essa imagem icônica, os trabalhadores com uma ferramenta numa mão e uma arma na outra. Eles construíam e vigiavam ao mesmo tempo, um símbolo poderosíssimo da determinação deles.
A pressão era simplesmente imensa. Inimigos do lado de fora, prontos para atacar. O cansaço de trabalhar do nascer ao pôr do sol, sempre em alerta. O peso psicológico de carregar a esperança de uma nação inteira. Com tudo isso, a pergunta que não queria calar era: será que eles iam conseguir terminar? E isso nos leva à nossa última parte, o clímax e a resolução da história. O foco agora muda. Não é mais só terminar o muro, mas renovar o povo. A resposta para aquela pergunta não vem em palavras, mas em um número. Um número que chocou a todos, especialmente os inimigos. O muro, uma obra colossal que parecia levar anos, foi concluída em apenas 52 dias. Uma conquista quase inacreditável que mostra o poder de uma visão unificada e um trabalho incansável. O impacto foi imediato. Os mesmos inimigos que zombaram deles agora estavam desmoralizados. O texto diz que eles reconheceram que uma força maior estava envolvida. Ou seja, a conclusão do muro não foi só uma vitória de engenharia, foi uma vitória psicológica e espiritual profunda. Mas a história não acaba com a última pedra no lugar. Com a segurança garantida, Neemias e o sacerdote Esdras reúnem o povo para o verdadeiro trabalho. A lei é lida em voz alta e a comunidade passa por uma renovação espiritual intensa. Isso revela o objetivo final. O muro nunca foi o fim, mas o meio para reconstruir a identidade e o propósito daquele povo. O passo final é bem prático e estratégico. Um muro sem gente não serve para nada, certo? Então eles criam um plano para repovoar Jerusalém. 1 em cada 10 pessoas se muda para a cidade, garantindo que ela se torne de novo um centro vibrante e seguro. E a história termina com essa imagem sonora. A missão que começou com um relato sussurrado de ruína e vergonha termina com um som de alegria tão alto que podia ser ouvido de muito longe. É a conclusão perfeita para uma transformação completa. E assim, a história de Neemias nos deixa com essa pergunta, né? Ela nos mostra que para reconstruir qualquer comunidade, seja uma cidade, uma empresa ou uma família, é preciso visão, estratégia e coragem. Mas, acima de tudo, exige uma liderança ética para curar as rachaduras internas. É sobre construir tanto a estrutura quanto o espírito.